capítulo 11, a carta aos Hebreus, capítulo 11, e nós leremos a partir do verso 8. E partilharei com vocês nesta manhã, pela graça de Deus, a respeito de um dos temas mais edificantes e mais impactantes em toda a palavra de Deus, que é a fé no Senhor Jesus. E nós iremos refletir não apenas sobre a natureza da fé, mas também sobre as marcas da fé, aquilo que a fé produz em nossas vidas. Eu penso que é pertinente nós começarmos este ano lembrando em quem cremos, como e como aquilo que cremos impacta, transforma, altera os meus dias e a maneira como eu vivo nesta terra. Inicialmente eu gostaria de apenas relembrar sobre o que não é fé. É um esclarecimento necessário, pois muitas ideias, muitas concepções não bíblicas sobre a fé estão espalhadas não apenas em todo o mundo, mas também na própria igreja do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, eu relembro que fé não é um poder mágico, místico, que nós podemos adquirir para determinar os nossos passos, a nossa vida e o nosso futuro. Muitos pensam assim, muitos veem a fé como uma espécie de uma sorte manipulada. É algo que adquirimos para conseguir o que desejamos, para impor a nossa vontade, a nossa própria vida. Esta não é uma perspectiva bíblica da fé. Em segundo lugar, eu gostaria também de relembrar que fé não é a simples compreensão das doutrinas bíblicas. Fé não é simplesmente compreender e saber explicar a verdade de Deus na palavra de Deus. Fé, na verdade, é uma habilidade espiritual dada pelo próprio Deus para confiarmos em Deus e nos planos de Deus para as nossas vidas. De nós não apenas compreendermos a palavra de Deus, mas nos envolvermos com a palavra de Deus, a confiarmos no Deus da palavra e nos planos de Deus para os nossos dias. Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 19, esse texto precioso nos fala sobre as marcas da fé, algumas marcas da fé. Fiquemos de pé uma vez mais para lermos juntos a palavra de Deus. Versículo 8 nos diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Versículo 17, todos juntos? Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito:
em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Ó Pai, nós lemos a tua palavra, é a palavra do Senhor, nós confiamos no Senhor e confiamos na palavra do Senhor. E nós lemos e olhamos para a tua palavra com alegria e expectativa. Alegria por tê-la em nossas mãos, em nossa língua, para fácil compreensão. Louvado seja o Senhor por isso. Mas também, ó Deus, com expectativa, que o Senhor nos fale uma vez mais, segundo o propósito do Senhor para cada um de nós. O Senhor que conhece os corações. Estamos todos aqui nesta manhã de domingo, mas o Senhor verdadeiramente conhece as dúvidas, as aflições, talvez até mesmo o desespero em alguns corações. Ó Pai, nós pedimos ao Senhor, na Tua palavra, que o Senhor mesmo possa edificar os nossos corações, nos dando encorajamento para podermos crer um pouco mais, servir um pouco mais, e, ó Deus, nos comprometermos com tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Que neste ano nós possamos ser servos úteis em Tuas mãos. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Podem se assentar com as suas Bíblias bem abertas comigo neste texto, Hebreus capítulo 11. Nós somos convidados por Deus a crer. Nós não somos convidados a ver, mas a crer. Nós somos convidados por Deus a ter fé. Em Hebreus capítulo 11, logo no versículo 1, nós vemos que a fé é a convicção de fatos que não se veem. Você não precisa de fé para crer que a pessoa ao seu lado está ao seu lado. Você pode sentir essa pessoa, você pode ver essa pessoa. Não precisa de fé para isto. Você não precisa de fé para crer que eu estou aqui à frente falando com vocês. Vocês podem me ver, vocês podem me ouvir, não precisam de fé para isto. Nós não precisaremos de fé nos céus, pois lá nós veremos o Senhor Jesus face a face. Não precisaremos de fé. Mas enquanto nesta caminhada, enquanto nesta jornada cristã, nós somos convidados por Deus a caminharmos pela fé. Esta fé que produz frutos, esta fé que produz marcas em nossas vidas. E um dos maiores, mais profundos e mais transformadores alvos de Deus para a minha vida e para a sua vida é nos ajudar a crer. Nos ajudar a crer. Por isso que neste início de ano, nesse domingo pela manhã, eu gostaria de convidá-los a pensar comigo na palavra de Deus sobre essas marcas da fé, pois a fé é algo essencial em nossas vidas. Observem que em Hebreus capítulo 11, versículo 6, nós lemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu destaco, impossível. Nós podemos cantar, nós podemos colaborar, nós podemos trabalhar para o Senhor, nós podemos dizimar, ofertar, podemos ajudar o aflito e o necessitado, podemos ler a palavra, podemos pregar a palavra. Sem fé, nós não agradamos a Deus. Em Efésios capítulo 2, no versículo 8, nós lemos que sem fé nós estamos fatal e eternamente perdidos. Podemos ler toda a Bíblia, podemos saber explicar toda a Bíblia, nós podemos colaborar com as pessoas caídas, quebradas, desesperadas, podemos fazer o bem a todos. Sem fé nós estamos perdidos, pois lemos, pela graça sois salvos, mediante o que, irmãos? Mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom, é um presente, é uma dádiva de Deus, do Senhor nosso Deus. Portanto, a fé é algo essencial para a vida cristã e as marcas da fé agradam a Deus. Agradam a Deus. Quando nós
lemos esse texto, essa carta aos Hebreus, podemos pensar por uns instantes sobre o contexto. Esta carta foi escrita aos hebreus, judeus, cristãos, com a finalidade de ajudá-los a entender e a crer em duas coisas: na superioridade e na singularidade do Senhor Jesus. Se nós pudéssemos pensar em uma macroestrutura ou um macro tema nesta carta, nós poderíamos afirmar que a ênfase é esta: Jesus Cristo, Ele é superior aos anjos, aos patriarcas e aos profetas. E esta carta nos convida não apenas a conhecer Jesus, mas também a amar Jesus. Não apenas a amar Jesus, mas seguir o Senhor Jesus. E não apenas seguir o Senhor Jesus, mas sermos transformados pelo Senhor Jesus. Se nós pudéssemos colocar uma jornada processual nessa carta, é um chamado de Deus, na palavra de Deus, na ação do Espírito Santo de Deus, para conhecermos, seguirmos e sermos transformados pelo próprio Senhor Jesus. E nesse texto que nós lemos, Hebreus 11, versículos 8 a 19, nós vemos algumas marcas da fé. Aquilo que a fé verdadeira, aquilo que a fé bíblica produz em nossas vidas, em nossos corações e em nossa caminhada cristã. E eu creio que a primeira marca claríssima nesse texto é justamente a obediência. Observem comigo o versículo 8, primeiro versículo que nós lemos. Ele diz que pela fé, Abraão, sendo chamado por Deus, o que ele fez, irmãos? Ele obedeceu pela fé. Ele não fez isso pela sua própria força, ele não fez isso pela habilidade de outros, ele não fez isso pela sua natureza humana, mas pela fé. Abraão, ouvindo a voz de Deus, o chamado de Deus, ele não racionalizou, ele não pediu explicações, ele simplesmente obedeceu. Esse texto se refere a Gênesis capítulo 12, porque em Gênesis capítulo 12, Abraão se encontrava na terra dos seus pais, e logo no versículo 1, Deus fala a Abraão dizendo: sai da tua terra. E logo no versículo 4, em Gênesis 12, nós lemos: partiu Abraão. É uma sequência lindíssima. Deus falou: sai, e ele juntou os seus bens, juntou a sua família, juntou as suas posses e partiu. Ele não pediu explicações de Deus, ele não racionalizou aquela mensagem, ele disse: é voz de Deus, é desejo de Deus, eu quero realizar a vontade de Deus. Uma das marcas mais claras da fé é justamente a obediência. A obediência. A obediência é um resultado direto da fé, e à medida que cremos, nós obedecemos a Deus. À medida que cremos, o nosso coração se enche de um desejo sincero de agradar a Deus, e nós agradamos a Deus quando fazemos a vontade de Deus. Em Mateus capítulo 5, Jesus Cristo nos ensina a fazer o que podemos chamar a oração da obediência. A oração da obediência é justamente aquela frase dentro da oração mais completa, aquela frase que diz: seja feita a tua vontade. Esta é a oração mais difícil que jamais faremos em nossas vidas, que seja feita a tua vontade. Com isso estamos falando com Deus, e assim falamos com Deus nesse início de ano: Senhor, temos nossas vidas, nossos projetos, nossos planos, as nossas preferências, as nossas próprias escolhas, as nossas expectativas, mas tudo está em tuas mãos. Seja feita a tua vontade, no tempo do Senhor, do jeito do Senhor, no lugar do Senhor, para a glória do Senhor. Não pertence a mim, pertence ao Senhor. A minha vida está em tuas mãos. Este é um resultado direto da fé. À medida que nós cremos, nós temos um desejo profundo de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. A fé nos leva a nós
não apenas sabermos que há Deus, mas nós sabemos quem é Deus, quem Deus é. E à medida que nós conhecemos a Deus, a grandeza de Deus, a santidade de Deus, a presença de Deus, a pureza de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, a intervenção de Deus, à medida que nós conhecemos não apenas que há Deus, mas quem é este Deus, este único Deus, à medida que nós somos tomados por essa convicção da natureza de Deus, nós somos levados a obedecer a Deus, a agradar a Deus, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, com tudo que nós fazemos, e aquilo que vai encher nosso coração ao fim deste ano não serão os títulos adquiridos, não será a promoção no emprego ou o sonho da casa nova, mas sim terminar esse ano pela graça de Deus, se o Senhor assim permitir, dizendo, pela graça do Senhor, realizamos a vontade de Deus. Pela fé, Deus se agrada do seu povo. Nós podemos levantar essa pergunta nesta manhã de domingo: qual é a área da sua vida, qual é a área da nossa vida que precisa se dobrar a uma postura de obediência a Deus? Pela fé, obedeça a Deus. Se a obediência é a primeira marca da fé neste texto preciosíssimo, a segunda marca é a esperança. Observem comigo os versículos 9 e 10. No versículo 9 nós lemos: pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. É curioso esse texto. Releiam comigo: pela fé peregrinou na terra da promessa. Era a terra da promessa, era a terra prometida por Deus. Quando Deus disse a Abraão, no versículo 1, capítulo 12 de Gênesis: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei. No versículo 7, ele chega àquela terra e Deus diz: é esta terra. E ele peregrinou naquela terra. Mas diz o texto, ele peregrinou como em terra alheia, não como a sua terra, mas como em terra alheia. E a pergunta que se levanta é esta: por que peregrinou como se não fosse o destino final? Observem a natureza da fé dada por Deus ao nosso pai Abraão. No versículo 10 nós lemos: porque ele peregrinou naquela terra como em terra alheia, diz, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Portanto, nós caminhamos a cada dia com a seguinte convicção: nós caminhamos nessa terra louvando a Deus pela família, pela vida, pelas oportunidades, pelas portas abertas, também pelas tribulações, pelas provações, pelas enfermidades, e nós olhamos para Deus dizendo: louvado seja o Senhor por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor nos dá, nós louvamos o teu nome. Mas nós caminhamos com uma convicção maior, que há algo mais, há algo além. Este não é o nosso destino final. Observem, esperança é uma marca da fé. Observem comigo o versículo 13 até o 16, fala sobre o mesmo tema. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram, o que, irmãos? Estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora, pela fé, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, e ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Ou seja, nós caminhamos, temos as experiências da vida, e devemos abraçá-las no Senhor Jesus, mas caminhando e sabendo que há uma casa, uma pátria que nos aguarda. Este não é o nosso destino final. E essa esperança, que é uma marca da fé,
um resultado direto da fé, também nos leva a nós lidarmos com as coisas da vida tendo os valores de Deus. Nos leva a nós olharmos para os fatos da vida com os olhos da fé. E talvez seja este um dos maiores desafios na vida cristã, a nós olharmos e entendermos os fatos da vida, os bons e os difíceis, com os olhos da fé. Esperança, o Senhor nos aguarda. O Senhor nos aguarda. Eu me lembro, vários anos atrás, eu fui destacado para fazer uma pesquisa numa região da Ásia, uma região do Himalaia. Não vou dar detalhes por questão de segurança, mas ali iria pesquisar uma certa região onde não havia cristãos, onde não havia nenhuma igreja cristã, uma pesquisa para fins missionários. E ali passei vários dias visitando cidades, vilarejos, ali realizando aquela pesquisa, e no último dia eu desejava chegar até um vilarejo, numa certa montanha, e era o primeiro vilarejo de muitos, dezenas de vilarejos naquela montanha, onde supostamente não havia nenhum cristão, ninguém que conhecesse o Evangelho do Senhor Jesus. E contratei um guia, porque essa última caminhada seria a pé, nós teríamos que caminhar em uma trilha em uma montanha e daquela montanha seguir para a montanha seguinte lá no Himalaia. E aquele guia era um rapaz daquela região, muito bem preparado, conhecedor daquelas montanhas, e quando nós começamos a caminhar, ele disse: são 17 quilômetros até chegarmos no primeiro vilarejo. E nós começamos naquela montanha, estávamos assim em um local bem alto. Ele disse: o vilarejo fica nesta montanha logo à nossa frente. E eu olhei e eu vi apenas uma neblina, uma grande nuvem que cobria aquela montanha, não enxergava nem a montanha, muito menos o vilarejo. Ele disse: não dá para ver, mas confie em mim, o vilarejo está ali, é só nós caminharmos por aqui, essa é a trilha. E eu disse: mas não faz muito sentido, a trilha vai para a esquerda e o vilarejo está à direita. Ele disse: confie em mim, é assim, essa é a trilha. E nós começamos a caminhar. Seriam 17 quilômetros, lá pelo quilômetro 5 eu já estava bem cansado, e ele então caminhava às vezes à frente, às vezes um pouco atrás, mas ele percebia o meu cansaço, e quando eu titubeava um pouco, ele se virava para mim, e ele dizia simplesmente assim: continue caminhando, está um pouco mais à frente. Esse um pouco mais à frente é aquele um pouco mais à frente que a gente conhece, está logo ali. Não era logo ali, mais 5 quilômetros, e eu começava a cansar um pouco mais. Ele dizia, olhava para mim, sorria: continue caminhando, está um pouco mais à frente. Eu me lembro, depois de uns 15 quilômetros, estávamos bem próximos de uma ponte que nos ligaria a essa segunda montanha. Eu olhei e o sol bateu e dissipou por completo aquela neblina. E aquela nuvem, aquela neblina, ela abriu, e eu vi de maneira nítida aquele vilarejo naquela montanha. Ele disse: eu não falei? Ali está, estamos quase chegando. E eu fiquei pensando, de certa forma, é assim também a nossa caminhada cristã. Nós somos chamados por Deus a vivermos não pelo que nós vemos, podemos tocar, mas pela fé, pelo que nós cremos. Nós somos chamados por Deus a confiar em Deus. Se nós vamos até e seguimos caminhos estranhos, confiando em um guia humano que nós acabamos de conhecer, quanto mais no nosso Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, aquele no qual você e eu, nós verdadeiramente e diariamente podemos confiar. E à medida que nós vamos caminhando, a vida tem seus cansaços. Talvez alguns aqui estejam cansados. A vida tem suas provações. Vez por outra, Deus nos alerta, nos relembra em sua palavra e coloca isso de maneira clara em nossos corações. Caminhe um pouco mais. Caminhe um pouco mais. Quando nós pensamos sobre essa marca da fé, esperança, nós somos levados
a nos apropriarmos daquela promessa do Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, quando ele entrega aquela missão aos discípulos de fazerem discípulos em todas as nações, e ele termina aquela sua ordenança, aquela sua comissão com essa frase: e eis que estarei convosco, quando, meus irmãos? Todos os dias. Isso é lindíssimo, isso é importantíssimo. E eis que estarei convosco todos os dias. Jesus está conosco ao longo de toda a caminhada. Toda a caminhada. A primeira marca da fé é a obediência. A segunda, a esperança. A terceira marca da fé encontramos nos versos 11 a 13. E a terceira marca da fé é justamente a missão. No verso 11 lemos assim: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Verso 13: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as. E aqui há essa expressão cravada, colocada nesse texto por Deus: e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Enquanto na terra caminhavam saudando as promessas, ou seja, reconhecendo as promessas dadas por Deus e o Deus que deu as promessas. E diz o texto: e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Confessando, ou seja, declarando para que todos possam saber que há um Deus e que este Deus os aguarda. Esta é a nossa missão. De certa forma, nós podemos aqui simplificar dizendo que a missão da igreja é caminhar pela vida confessando que há um Deus, e apenas um e verdadeiro Deus, e apenas uma salvação no Senhor Jesus. Nós estamos caminhando como forasteiros, como peregrinos, porque há uma pátria que nos aguarda. É interessante observar que a palavra grega usada aqui para esse verbo confessando, a palavra confessar no versículo 13, é a palavra grega homologel. Este verbo que significa declarar abertamente, é uma declaração pública, é uma declaração aberta, é uma declaração audível. É a mesma palavra usada duas vezes em Mateus capítulo 10, versículo 32, quando o Senhor Jesus diz: aquele que me confessar, é a mesma palavra, aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Nós somos chamados por Deus a peregrinar nesta terra, confessando o nome do Senhor Jesus. Esta é a nossa missão. Há um teólogo holandês do século XVII chamado Gisbertus Voetius, não é tão conhecido em nosso meio, mas foi um homem de Deus, usado por Deus, um teólogo de teologia reformada. Ele é reconhecido como o primeiro missiólogo protestante, pois foi o primeiro que conciliou a teologia com a missão lá no século XVII, de maneira sistemática, produzindo várias obras, inclusive uma obra importantíssima sobre plantio de igrejas, e ensinando a igreja reformada holandesa a plantar igrejas, como a igreja deveria se multiplicar. E respondendo lá no século XVII, perguntas que nós fazemos ainda hoje. Mas falando sobre a natureza da igreja, movida por Deus em missão, Gisbertus Voetius, ele escreveu seus livros em latim. Ele dizia que a igreja de Cristo é vocatio et missio, que significa chamada e enviada. E ele explica: ela é chamada por Deus para a salvação em Cristo Jesus e enviada por Deus para a missão em Cristo Jesus. Portanto, ele conclui dizendo: se é igreja, é missionária. Todos nós somos chamados por Deus em Cristo para a salvação e somos enviados por Deus em Cristo para
para a missão em um só movimento. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, a verdadeira fé nos conduz à verdadeira missão. Quanto mais nós cremos, mais desejo nós temos que outros possam também conhecer a Deus. Não é assim? Quanto mais nós cremos, quanto mais maravilhados estamos em conhecer a Deus, maior desejo nós temos que outros também possam vir a conhecê-lo. Primeira marca, obediência. Segunda marca, esperança. A terceira marca, a missão. Temos uma quarta marca, no versículo 16, nós podemos chamá-la de descanso. A fé produz também descanso, descanso de alma, descanso de coração. Versículo 16, me acompanhe, diz assim a palavra: mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é celestial. Por isso Deus, acho linda essa frase, Deus não se envergonha deles, de ser chamado, o que, irmãos? O seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Ele é o único Deus, Ele é o verdadeiro Deus, Ele é o todo-poderoso Deus, mas Ele também é o seu Deus, Ele é o nosso Deus. Pela fé nós entendemos que o verdadeiro e único Deus, Ele é também o nosso Deus. Ele nos chama a caminhar com Ele de perto. Por isso que Ele chegou a chamar Abraão de meu amigo, em Isaías 41. Abraão, o meu amigo. A palavra hebraica, rab, para amigo, significa amado, próximo. É aquele que eu quero ter por perto. Eu quero caminhar com Ele. Eu quero caminhar com Ele de perto. Portanto, Ele é o nosso Deus. Meu irmão e minha irmã, à medida que nós verdadeiramente cremos em Deus, nós descansamos em Deus. Porque a fé leva a nossa mente a compreender, o nosso coração a sentir e a nossa alma a perceber que os nossos dias, as nossas vidas estão nas mãos do Altíssimo. E se nós conhecemos o Altíssimo, não estamos falando sobre um homem poderoso, uma pessoa importante, alguém que delibera, toma decisões. Estamos falando sobre o único e verdadeiro e poderoso e criador, o Deus eterno, que nós vemos na palavra, conhecemos em nossa vida, pelo Espírito Santo que nos leva, nos encoraja a amar a Jesus, a caminhar com Jesus e a entender que as nossas vidas estão nas mãos do nosso Deus. À medida que nós cremos, nós somos levados a descansar. Por isso que, se há alguém aqui nesta manhã que está aflito, ansioso, desencorajado, inquieto, talvez até mesmo desesperado, a oração bíblica mais profunda não é livra-me da provação. A oração bíblica é aumenta a minha fé. Porque à medida que eu creio, eu descanso em Deus. Deus não deseja apenas que façamos a sua vontade. Ele deseja que façamos a sua vontade em paz. Alguns dias atrás, cerca de 2 semanas atrás, eu tive a oportunidade de visitar uma região com várias comunidades quilombolas no interior do Pará. Um trabalho precioso, um trabalho abençoado de irmãos, trabalho dos homens da primeira igreja presbiteriana de Goiânia, e eles já fazem esse trabalho há uns 6 anos. São vários médicos e outras pessoas com as suas habilidades e também aqueles que vão especificamente para a evangelização, e há 6 anos eles visitam essas comunidades no interior do Pará 2 vezes por ano. E nos últimos anos, pessoas vieram ao Senhor Jesus, pessoas foram transformadas pelo Evangelho,
ali naquelas comunidades remotas, naquele local distante, e ali está nascendo uma igreja, para a glória de Deus. E fizeram contato comigo no ano passado, dizendo: agora está nascendo uma igreja, seria bom se você pudesse visitá-los e pensar conosco sobre os próximos passos com respeito a essa igreja. E ali estive com eles, e eu fiquei maravilhado ao ver o poder de Deus transformando vidas, e tivemos 2 cultos em 2 noites, e em um desses cultos houve também batismo, a ceia do Senhor, foi uma maravilha. E antes do batismo, algumas daqueles novos cristãos, novos crentes do Senhor Jesus, eles resolveram dar um público testemunho, como eles vieram ao Senhor Jesus. Histórias fantásticas, coisa de encher o coração, vendo o poder do Evangelho transformando pessoas em todas as culturas, de todas as línguas e lugares da terra. Mas uma jovem senhora quilombola deu seu testemunho e chamou a minha atenção. Ela disse: eu era alcoólatra, eu tinha vários vícios e isso estava quebrando a minha vida e também a vida do meu esposo, estava perdendo o meu casamento, estava envergonhando toda a minha família, a minha comunidade, eu não via nenhuma solução. E certo dia esses irmãos passaram por aqui e eu ouvi quem Deus é, quem Deus é. E ela disse: eu criei e encontrei descanso. Eu achei essa frase lapidar. Eu ouvi quem Deus é e eu criei e encontrei descanso. Meus irmãos, minhas irmãs, a fé também produz descanso, produz sim obediência, produz um desejo concreto e profundo de agradar a Deus com tudo que somos e fazemos, mas a fé também nos dá descanso de alma, porque nós pela fé sabemos quem Deus é. Quem Deus é. Primeira marca da fé é a obediência, segunda, a esperança, a terceira, a missão, a quarta marca, o descanso, e a quinta marca da fé, e a última que eu destaco nesse momento, é justamente a adoração. Observem comigo, versículos 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque, dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque. É interessante observar que a primeira vez que surge a palavra adoração, não a prática da adoração, pois ela surge bem antes, mas surge a palavra adoração na Bíblia é em Gênesis capítulo 22, versículo 5, também com Abraão, justamente neste texto, nesse contexto, em que Abraão ele é chamado por Deus a entregar Isaque. Gênesis 22, 5 diz assim: e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, esse moço aqui é Isaque, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. A adoração. É a primeira vez que essa palavra hebraica, shaká, aparece no Antigo Testamento, e o significado é entregar, é prostrar-se, é inclinar-se perante outro e a sua vontade. Significa nós nos curvarmos perante a vontade de Deus. E é curioso observar que a primeira vez que a palavra adoração surge na Bíblia, aqui nesse contexto de Abraão entregando Isaque em sacrifício a Deus, não há corais, não há nem música, não há pastores pregando, não há igrejas se reunindo, mas há um altar. E nesse altar, alguém chamado por Deus entrega tudo o que tem. Adoração é mais do que cantar, adoração é mais do que falar abertamente e publicamente, é mais do que recitar salmos. Adoração nasce da fé em Deus,
que nos constrange e leva a entregar a Deus tudo, e entregando a Deus tudo, nós podemos, portanto, agora cantar, falar e exaltar, dizendo: este é o nosso Deus. Adoração é entregarmos tudo. Adoração é nós falarmos ao Senhor com sinceridade de alma, que não há nenhum centímetro da nossa vida que não pertença ao Senhor. Não há nenhum desejo do nosso coração que nós não colocamos perante o Senhor e dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. A verdadeira adoração sempre ocorre ao redor de um altar em que nós entregamos a Deus tudo e Deus, portanto, se alegra. Deseja adorar a Deus? Talvez uma pergunta que possa ser levantada. Há alguma área da vida que ainda não foi colocada perante Deus, dizendo: Senhor Deus, pertence ao Senhor, é do Senhor, faça a tua vontade, seja feita a tua vontade. Portanto, a fé possui marcas, e vimos aqui neste precioso texto algumas marcas da fé, destaquei 5, e perante esse chamado de Deus para crermos e confiarmos que Deus traça o destino da nossa vida, e aqui eu concluo com as palavras do início: a fé não é uma habilidade para determinarmos qual é o nosso futuro. Ao contrário, a fé é a confiança em Deus e abraçarmos o futuro que Deus preparou para nós, seja ele qual for, dizendo: louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa fé possui marcas: fé para obedecer, fé para termos esperança, a fé para cumprirmos a missão, fé para descansarmos no Senhor e fé para adorar o nome do Senhor verdadeiramente.